Sabe o sucesso dos podcasts? Você achou que ia falar assim, pô, Madeiro, que podcast tem a ver com o meu estudo? Ah, tem a ver que eu tenho que escutar podcast de história, papapá, pra tá aprendendo coisa pro vestibular. Não é só isso não, tá? Hoje eu vou aqui, cara, eu vou discorrer sobre esse tema e o que o sucesso dos podcasts tem a ver com o sucesso no seu estudo. Como que se aplica um princípio que fazem os podcasts terem dado um boom gigante, você vê podcast por tudo quanto é lado, você bate numa árvore e cai 5 podcasts. O que isso tem a ver com você ter sucesso no estudo? E não é escutar podcast. E, porra, é óbvio que eu meio que vou gravar como se, tivesse fazendo um podcast pra falar sobre isso. É tipo um metalinguagem, sabe? Coisa em português, aquele negócio lá. É tipo isso. E esse insight veio um dia que eu tava escutando um podcast, não lembro qual era o tema, mas do nada o cara chegou, eu acho que era sobre negócios, e sei lá, do nada ele falou da história do primeiro beijo dele. Caralho, primeiro beijo? Primeiro beijo. Você lembra do teu primeiro beijo? Eu lembro do meu. E quando ele falou aquilo, eu lembrei do meu primeiro beijo. Na hora, eu nem lembro do podcast em si, mas daquele exato momento eu lembro. Eu lembro pra caralho disso. Daquele momento que ele falou. Começa a perceber que o teu estudo, você precisa normalmente lembrar pra caralho das coisas, né? Tem um pouco a ver com isso. Eu lembro daquele momento. E aí na hora veio a lembrança do meu primeiro beijo. E o meu foi coisa de novela, coisa de filme. Sabe Estados Unidos, Starbucks, quando alguém tem um copo assim, saindo de um negócio, de um café de Nova York e se depara com outra pessoa, aquele filme romântico, clichêzão de sessão da tarde. Foi a história do meu primeiro beijo. Foi loucura. E talvez hoje você me veja falando, canal do YouTube, Instagram, esse tipo de coisa. Você falou, Madeira, desde criança ele era assim. Não, eu não era assim. Mas nem ferrando. Cara, eu era bem tímido na real. Era meio retraído. Eu tenho uma certa teoria que, se na tua turma vai ter alguém mais velho, alguém que reprovou, aquela pessoa normalmente assume um cargo de liderança na turma e todo mundo que tá abaixo ali vai se tornar mais retraído porque tem aquela presença. Então, infelizmente, tinha um filho da puta que tinha reprovado e aí ele era mais velho da turma e ele era líderzinho da turma. Quando esse cara saiu, ele vazou, não lembro porquê. É como se, eu tivesse assumido meio que o cargo de liderança da turma. Então, até então, eu era bem retraído. E eu nunca tinha dado um beijo na vida. Porra. Mano, 6º ano, todo mundo dava o primeiro beijo. 7º ano, quem não tinha dado no 6º, dava o primeiro beijo no 7º. Aí, uns pouco gato pingado que não tinham dado o primeiro beijo ainda no 7º, eles davam no 8º. E depois disso, ninguém mais. Depois disso, tu não deu o primeiro beijo. Amiga, é só na puta que vai ser, nunca mais vai dar esse beijo. E eu tava nessa situação, velho. Porra, eu tava no 9º ano e eu nunca tinha dado um beijo na minha vida. Eu tava falando, meu Deus, eu tô atrasado. Acabou pra mim. O negócio pra mim já era, me ferrei. Até que esse cara saiu da turma. A turma, meio que assumiu a liderança e eu comecei a deixar de ser uma pessoa mais retraída, sabe? Eu falei, mano, agora é meu momento, então. Aí eu falei, porra, agora é isso. E eu fui passar o final de ano numa praia aqui em Santa Catarina muito famosa. Se você não conhece, entenda por Floripa. Na verdade é do ladinho de Floripa, se chama Meia Praia. É um bairro de Itapema, é uma praia muito famosa. Todo mundo vai pra lá. E eu tava passando o final do ano lá, mais especificamente aquele momento depois do Natal, sabe? Família inteira. Eu lembro que é uma história de filme, né? Pois então, eu tava nessa praia e um dia eu tava indo descer lá pra areia e tinha uma galera chegando no apartamento. Então eu abri minha porta e, 9º ano, eu tava já meu Deus, tô atrasado. E você acredita? Eu tava descendo e uma guria tava entrando no apartamento do lado. Cara, eu abri a porta do meu. Ela tava entrando dela. A gente se olhou e eu falei, nossa, me apaixonei. Naquele instante eu me apaixonei. Só que ela tava entrando no apartamento, eu tava descendo. Sabe aquele negócio de, meu Deus, me perdi de agora e agora. E desci. Só que, mano, eu tô aqui por mais uns dias. Ela tá no meu... Vai ter que ser, cara. E foi cena de filme. A gente se olhou assim. No outro dia, pelo fato de a gente estar no mesmo prédio, você desce pra ir pra praia, você vai no mesmo ponto da areia. Você não vai acreditar. Lembra que o Madeira era mais tímido? E aí ele tava mais desinibido. O Madeira viu que ela estava sei lá, o meu guarda-sol tava aqui, nossa orelha tava aqui. Ela tava, 2 metros pra frente. Falei, mano, eu preciso de alguma forma dar um jeito de conversar com essa guria. Eu bolei um plano com a minha tia já era, bem minha parceira, assim. Eu falei, tia, começa a dar um jeito de puxar assunto com a família dela. E minha tia foi, mano. Nossa. Quando minha tia começou a puxar assunto com a família dela, era num final de tarde. Naquela época não tinha WhatsApp. Na real, eu acho que tinha WhatsApp, mas não era tão desenvolvido. E, você não dava com o celular o tempo inteiro. Meu celular tava lá no apartamento.
Minha tia trocando ideia ali, pai, ô tia, não sei o que. Cheguei pra conversar, cara, ali a sagacidade morou. Eu cheguei pra conversar e aí comecei a puxar assunto com a menina que tava lá, velho. A menina tava lá, tipo, minha tia puxando assunto com o pai e com a mãe dela e a menina ali, sei lá, fazendo alguma porra na areia. E eu comecei a puxar assunto com ela. Ali começou a conversa, pá. Chegou num momento que eu falei, e agora? Não vou conseguir ficar com ela aqui, né? Pô, bevezão assim, tava meio, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Pediu o número. Pensei em pedir o número. E pediu. Mas eu ia anotar onde? Eu não tinha meu celular, eu tava na praia, não tinha papel, não tinha nada. Cara, o que eu ia fazer? E era tipo, a gente tava subindo já pro apartamento, tava tarde, né? Falei, ferrou. Anotei o número, gente, eu juro que eu lembro do número. Lembro de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Você lembra da respiração celular que você estudou há um ano? Não. Eu também não lembro, mas eu lembro desse negócio. Que loucura, né? Parece que começa a ter relação com os seus estudos, tipo, lembrar pra caralho das coisas. Mas só um adendo, eu lembro da respiração celular, tá? É glicólise, que é a quebra da glicose, acontece no citoplasma. Depois vem o ciclo de Krebs, que acontece dentro da mitocôndria, já em algo chamado matriz mitocondrial. E por fim, a cadeia respiratória, lá, os receptores de elétrons e essas coisas todas que acontecem nas cristas da mitocôndria. Mas voltando à história, eu juro pra ti que eu anotei o número dela na areia da praia, com uma porra do meu Deus, e anotei o número dela pra voltar depois, já com o meu celular. Na época, julgo que era um Galaxy S2, não faço ideia o que era, mas faz muito tempo, meu. E eu lembro que eu anotei o número dela, 8888. O começo era esse, o restante eu não lembro. Aí você pesa na minha mente. Mas eu lembro que o começo era 8888. Moral da história, subi, voltei, anotei o número dela no meu celular, dei mais um tchauzinho e subi pro apartamento. Agora se liga, aquele dia foi o dia que o Madeiro falou, caralho, mano, sexto, sétimo, oitavo, não tem que ser hoje, não pode passar disso. O que aconteceu? Eu fui lá, começamos a trocar mensagem, não lembro se era pelo WhatsApp ou se era por SMS, porque teve uma época que eu só mandava SMS, não existia o WhatsApp. Pois é, eu sou um pouco mais velho do que vocês. A minha idade é um mistério, essa ninguém nunca acerta. Mas, cara, começamos a mandar mensagem e a gente marcou. Você percebe a linha narrativa? Cara, eu abri minha porta, ela tava entrando na dela, a gente se olhou, pá, no outro dia. Eu anotando o número na areia e ainda conversando com ela à noite, a gente marcou de descer lá pra praia e tinha umas casinhas de bombeiro. É tipo aquela praia, praia do lado de Floripa ali, meia praia Itapema, mas só pra te falar, tem tipo umas casinhas de bombeiro ao longo da orla, porque pô, é uma praia famosa, então você tem um monte de casinha de bombeiro. A gente marcou, a gente desceu. Ué, coisa de filme, coisa de cinema, era noite já. Barulho? Só barulho do mar. A gente foi, tipo, a casinha não dava pra entrar porque ela fica fechada, mas um pouco pra frente tem tipo um, sei lá, eu não sei explicar, mas tem tipo um negocinho na frente da casinha do bombeiro que é tipo um vão, assim. A gente entrou no vão. E ali, senhoras e senhores, passado o sexto, o sétimo, o oitavo, quase sem esperança, mas chegando no nono ano, Madeira deu o seu primeiro beijo. Ali foi meu primeiro beijo. O nome da guria era Natália Kritchenko. Enfim, pô, cena de filme, primeiro beijo na praia, de noite, não vou mentir que era uma lua cheia, porque aí a história vai parecer mais filme do que já é, mas daí eu estaria mentindo, não tinha lua cheia, ou ao menos eu não lembro, mas eu lembro que tinha um barulho do mar. Então, por incrível que pareça, foi uma história louca, né? E eu lembro dessa história. E no decorrer dessa história, você prestou atenção nela, mas não apenas, se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira delas é, você lembra do seu primeiro beijo? Lembra, né? Tu lembra dele? A segunda pergunta é, você lembra da respiração celular? Não lembra? Porra, eu acabei de te falar a respiração celular, meu! E tu não lembra? Mais uma pergunta, só pra gente dar início ao rolê de verdade. Mais ou menos onde que foi meu primeiro beijo? Casinha do bombeiro, né? Onde que eu anotei o número da guria? Na areia da praia? Teu cérebro é engraçado, né? Ele lembra de umas coisas e de outras não. Sabe o que faz o teu cérebro lembrar das paradas? E antes disso, sabe o que faz o teu cérebro prestar atenção pra cacete em algo? Alguma ideia? História.
Sabe por quê? A gente tem aquela enorme tradição de contar histórias para criança. Sabe por que desde quando tu é criança tu gosta de ouvir histórias? Porque elas fazem sentido pro seu cérebro. Uma história é algo que tem uma linha narrativa. É algo que tem um início, um meio e um fim. E é esse um dos motivos, claro que tem vários outros, mas um dos motivos de podcast fazer tanto sucesso é porque ao longo de um episódio a pessoa vai responder várias perguntas, mas vai contar histórias. Histórias fazem o teu cérebro prestar mais atenção, o que gera mais retenção, o que para algoritmos como o YouTubers é maravilhoso. E eu cheguei até essa altura do campeonato aqui para te mostrar o que você ficou prestando numa história. Você ficou prestando atenção na história que eu te contei. Mas não apenas prestou, como lembra de vários detalhes dela, e talvez semana que vem, se eu te perguntar da história do meu primeiro mês, você ainda vai lembrar. Você prestou mais atenção, tu aprendeu mais com uma história. O teu cérebro, tudo que tu consegue envolver história para explicar, fica imensamente mais fácil. A ideia disso daqui é ir discorrendo sobre isso, e vou puxar um outro tópico. Esses dias eu vi um vídeo de uma guria fantástica, chamada... eu não lembro o nome dela, mas é tipo a menina da matemática. Ela é famosíssima naquela rede vizinha, sabe aquela rede vizinha de vídeos curtos? Cara, ela é muito famosa. E ela falou assim, vou te contar uma história para aprender função. Mano, eu sei função, eu domino função. E ela falou assim, vou te contar uma história pra aprender função. Eu vi aquilo e eu prestei atenção no vídeo do começo ao fim. E porra, era uma história massa pra caralho. Era tipo uma história que você tinha um grupo, sabe função? Que você tem tipo, o grupinho A e o grupinho B. E a história era tipo, o grupinho A era um grupo de pessoas que estavam caçando, e aí o grupo B era uma tribo inimiga de indígenas, e eles atiravam flechas. Por causa que função, né? Tu vai ter dois grupos, aí um vai tirar flecha no outro. Aí ela contou uma história para explicar algo que é extremamente abstrato, que é um saco. Que você olha aqueles conjuntinhos de função, você quer morrer, você não gosta daquilo. Mas ela contou uma história para retratar. O meu cérebro prestou mais atenção. Eu tô aqui, sei lá quantos dias depois, te contando isso. E eu ainda lembro perfeitamente do negócio lá, eu consigo imaginar o desenho que ela começou a fazer e aquilo me marcou. Aquilo criou o que a gente chama lá no Pilares de marca evidente. Uma marca evidente é algo que fica marcado em ti, algo que cria uma memória extremamente significativa. O teu primeiro beijo, quando você plantou feijãozinho no algodão, lá no teu teu primeiro ano do fundamental. Então, tem várias coisas que causam uma marca em ti. E a respiração celular... A respiração celular não é. Falei pra ti umas 2 vezes já nessa porra, você não tá lembrando ainda. Então, a gente esquece de várias coisas e nosso cérebro ele é engraçado quanto a isso. E como que tu tira proveito, então, do que eu acabei de te falar, de, a função da história? A melhor parada que existe pra isso é o famoso áudio CDB. Quando você vai estudar humanas... a história, ela é uma própria história, só que tu não trata como tal. Como assim? Você vai estudar Napoleão, e aí você estuda Napoleão, o Código Civil Napoleônico, o bloqueio continental, a Batalha de Trafalgar, acho que é Trafalgar, mas depois o exílio em Santa Helena. Você vai estudar Napoleão. Sim. Eu lembro dos rolês ainda, né? Talvez você já ficou, caralho, Madeira, eu já estudei, mas eu nem lembrava disso. Como que você lembra dessas paradas? Então, deixa eu te contar uma coisa. Quando você vai estudar Napoleão, o Napoleão ele não tá ali. Ele não tá isolado naquele ponto. Embora ele tenha sido isolado nas ilhas de Santa Helena e coisa arada. Na verdade, cara, o Napoleão tá ali porque ele veio depois de uma Revolução Francesa. E de uma Revolução Francesa que teve as etapas dela... teve a parte do diretório lá pros finalmente e tal, e aí caiu todo o negócio e surgiu o Napoleão. E logo depois do Napoleão ainda tem a continuação do Napoleão, que lá depois das repúblicas da França que vai ter, você vai desembocar numa parada chamada Comuna de Paris, salvo engano a data exata do negócio é 1871. E cara, o Napoleão não tá ali sozinho, ele tá depois da Revolução Francesa e antes das repúblicas. Sabe aquele desenho, aquela pintura famosíssima de uma mulher com uma bandeira da França e os peitos dela de fora? Talvez, acho que o YouTube não gosta. Se o YouTube bloqueia essas porra, eu tô fudido, porque olha o que eu acabei de falar, né? Os peitos de fora. Mas enfim, os seios da mulher à mostra, cara, aquela imagem, ela é desse negócio da república que aconteceu depois de Napoleão. E na minha cabeça, eu nunca vou estudar Napoleão. Não!
eu não estudo Napoleão, eu estudo o que veio depois da Revolução Francesa e antes de todos aqueles acontecimentos. Então, o que você faz numa aula de história? Você pega algo que era para fazer total sentido pro seu cérebro e você descarta a maior função da história, que é fazer teu cérebro prestar atenção, mano. A gente estuda os assuntos deslocados de onde eles aconteceram. Então, humanas é uma linha temporal magnífica. E quando a gente vai estudar, a gente perde o potencial disso porque a gente não se toca. E uma das coisas que mais tem efeito, puxando essa ideia de que teu cérebro ama história, que história faz sentido para o seu cérebro. E uma outra ideia dos 3 Ds da aprendizagem, que é o primeiro D, ou seja, os 3 Ds da aprendizagem é o que causa uma marca evidente. Mas é assunto para outro episódio disso daqui. Mas quando você tem esforço mental, ou seja, não esforço do seu braço de ficar copiando, mas esforço da sua mente de explicar as coisas, de rabiscar algo por conta própria numa folha vazia, de pensar numa questão, tudo que faz o teu cérebro pensar, tu lembra mais. Quanto mais difícil, mais fácil é pro teu cérebro criar uma memória. Então quando tu explica uma história, a pessoa que escutou, ela vai prestar atenção, ela vai lembrar. Mas sabe quem mais vai aprender com aquilo? Você. Cada vez que tu conta uma história, você aprende muito mais. Então a gente chega na ferramenta mais absurda que tem para você aprender humanas, chamada Áudio CDB. O que é o tal do áudio CDB? É você explicar algo gravando um áudio e como se tu tivesse numa conversa de bar. Então você tendo uma descontração, você se divertindo, você explicando a história de uma forma, sabe, instigante, você explicando, gravando um áudio de humanas, não necessariamente apenas de história, mas pode ser até filosofia, sociologia, literatura, mas explicando aquilo de uma forma divertida, explicando aquilo zoando o que aconteceu. E quando você grava esse áudio, você está usando uma caralhada de recursos que são fantásticos pro teu cérebro. O fato dele gostar de história, você ter esforço mental, você gravar um áudio de forma descontraída, então você explicar o negócio de uma forma mais divertida, o que faz com que tu lembre mais também, porque associa a emoção, tu se diverte naquilo ali, tu dá risada de algo da história que aconteceu. Então tudo isso faz com que o áudio CDB, eu vou dissecar mais ele ainda, é tipo o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo aqui é um áudio CDB contigo. Eu tô tipo, o conversa de bar é no sentido de, mano, papapá, e você não se importa tanto com a formalidade do negócio. E você vai contando um áudio CDB. Então, alguns exemplos. Cara, tu sabia que o Collor, ele cheirava algumas coisas? Você sabia dessa? O Collor cheirava umas paradas, mano. E o Collor, ele não tá isolado na história. Negativo. O Collor na história do Brasil, ele tá logo depois de uma parada muito louca que teve, porque assim, ó, quando teve o final da ditadura, a galera queria diretas já, não teve diretas porra nenhuma, a galera não ganhou, o movimento das diretas já não aconteceu, mas a ditadura ainda assim acabou e veio um presidente não militar. No caso, era pra vir um cara que meio que aconteceu algumas coisas lá com ele foi passado pra trás de um hospital. Não sabemos se foi isso, mas tipo, reza a lenda que talvez ele tenha sido assassinado. Não vou entrar nesses detalhes, vai que eu seja processado. E aí entra um cara chamado José Sarney, ele foi o primeiro presidente, depois da ditadura, que não era militar, né? Só que o Sarney não foi eleito. Então a primeira eleição de verdade, ela aconteceu em 89. E o cara que foi eleito foi o chamado Caçador de Marajás. E esse sim era o tal do Collor. O Collor teve várias confusões e tal, e uma das coisas que ele dá uma cheirada. Só que o Collor também teve uma treta depois que ele foi eleito, só que 2 anos, menos de 3 anos, ele foi deposto do negócio. Impeachment do Collor. O Collor foi a impeachment e tal. Quando ele vazou, veio o vice dele, chamado Itamar Franco. No governo do Itamar foi quando teve o Plano Real de 1994. Você acabou de perceber? Eu passei, não pelo Collor, mas eu passei pelo que veio antes, pelo que veio durante e pelo que veio depois. Então tu sempre precisa tratar a história não como um fato isolado, mas um decorrer de informações, uma linha narrativa. Só que não apenas isso. Eu ainda, o Collor cheirava, não sei o quê. Aquilo é algo tão tipo que era inimaginável que você, tipo lá no teu cérebro, é como se tivesse uma série de gavetas. E aí vai ter uma gavetinha lá do Collor. E nessa série de gavetas, tem várias gavetas lá. Quando você tem algo inusitado, algo que quebra padrão, algo que te surpreende, algo que te chama atenção, deu um som alto aí, talvez tu tava com fone e foi mal o negócio, mas te chamou mais a atenção, quebrou o padrão. Quando quebra o padrão, quando acontece algo diferente, aquela gavetinha lá, ela fica marcada com um brilho a mais.
Então quando você estuda o Collor, usando o fio narrativo, mas ainda descobrindo que ele cheirava umas paradas, que ele era meio loucão assim, aquela gavetinha do Collor, ela tem um brilho lá, porque você, caralho, você não vai mais esquecer disso. Mano, vai dar semana que vem, você vai ver farinha lá, você vai, caralho, o Collor gostava, ele ia gostar de você ia lembrar desse negócio, é associar plano Collor. Então, todas as informações sobre o plano Collor, sobre o presidente que veio depois, que na real nem era o vice-presidente dele, o Itamar, o que veio antes, que era o Sarney, todas aquelas informações, elas ficam dentro de uma gaveta, que porra, era a gaveta mais marcada já, porque você associou um fato diferente ao Collor. E você, quando você começa a explicar a história, quando você começa a explicar humanas dessa forma, usando de artifícios, conversa de bar, ou seja, artifícios divertidos, artifícios inusitados da história, tu lembra muito mais. Muito mais. Cara, é a melhor ferramenta que tem para humanos. E aí você pode ver que eu comecei a discorrer contigo aqui. E uma outra vantagem, e um outro fator associado aos podcasts que eu acho bem importante comentar é: o podcast ele é excelente porque você escuta ele quando você está lavando louça, quando você está indo para o trabalho, quando você está indo para academia, quando você está na academia, você tem esse poder. Meu, o áudio CDB é a mesma coisa. Grande parte das pessoas vem com aquela ideia, ai Madeira, eu sei que explicar faz eu aprender, por isso que eu explico para os meus amigos. Porra, vai explicar para os amigos? Pode explicar, mas deixa gravando. Porque qual que é o maior objetivo disso? É tu gravar e poder escutar depois. Eu gravava meus áudios CDBs no meu pedágio semanal, no domingo, e eu escutava ele ao longo da semana quando eu ia pra academia. Cara, eu tava indo no caminho até a academia. Dava mais ou menos uns 10 minutos de caminhada. Se você for fazer 10 de ida, 10 de volta, e você for contar que eu escutava um negócio em 2x, eu consegui escutar 40 minutos só no caminho de ida e volta da academia. Você quer coisa mais massa que isso? Fora o fato de que é você falando, o seu jeito falando. Você sabe qual é a pessoa com quem você mais aprende? É a pessoa com quem tem mais conexão. Por que aquele professor divertido, aquele professor amigão da galera lá na escola, ele era o professor que mais fazia a galera prestar atenção? Ele tinha as brincadeiras dele, mas quando ele falava a galera prestava atenção, talvez tu aprendesse até mais com ele. É porque tu tinha uma conexão com aquele professor. Então, conexão faz com que tu também preste mais atenção. E aí você escutando algo, que você revisando a matéria da semana, que é você explicando a matéria da semana, gravada no áudio, né? E linkando essa matéria, você explicou a matéria de humanas no áudio, que tu estudou naquela semana, junto com a matéria da semana, você linkou, você fez a conexão, tu explicou a ordem ali do rolê, cara, não tem como. Você vai escutar depois esse negócio e, você percebe a quantidade, obrigação você fazer esse negócio. Você percebeu que, é uma história, é divertido, você vai otimizar o teu tempo, porque você vai estar escutando algo, enquanto você vai estar tendo uma atividade ociosa, então você vai estar revisando. Você aprendeu a primeira vez, quando você gravou, porque tu explicou, tu teve esforço mental, você aprendeu mais, e tu ainda explicou ao longo da semana, porque você estava revisando algo. Cara, você estuda sem estudar, você aprende mais sem nem estar estudando. É fantástico. Áudio CDB é a melhor ferramenta que existe. E uma das coisas que mais dificulta a galera de fazer isso é aquele perfeccionismo. Então, a pessoa explica a matéria pra frente do espelho, mas ela só não grava. E ela fica com a trava, mas por que eu vou gravar e vai que eu me enrole no meio? Mano, dane-se, é pra você escutar, entendeu? Não precisa ser algo perfeito. E óbvio que nem vai ser perfeito no começo. Eu tô a fim de fazer uma série de episódios disso daqui. Pegar um tema e ir dissecando quase como se fosse num podcast sozinho, quase como se fosse num áudio CDB. E cara, eu vou fazer esse negócio por vários motivos. O primeiro deles é porque é um negócio que eu curto fazer. Segundo, é que se você tomar isso daqui para escutar, não precisa parar ali, sentar, assistir. Mas, cara, se tu levar isso daqui no caminho que você estiver indo pro ônibus, eu já vou ficar feliz pra caralho. Porque primeiro você vai estar convivendo ali, comigo falando ao mesmo tempo de estudo, e eu falo de ribossoma, eu falo do nada, puxo a mitocôndria, da expressão celular. Então você, em tese, vai estar aprendendo por osmose. Eu vou estar todo mundo falando de estudo, falando de algo. Eu vou te explicar algo de método de estudo, mas ao mesmo tempo eu vou estar falando de estudo, ao mesmo tempo eu vou falar de respiração celular e vou comentar que a respiração tem lá a ver também com a fotossíntese, porque a fotossíntese é você produzir e a árvore faz respiração e também faz, sabe, eu vou estar falando de estudo, você vai estar revisando o negócio ao mesmo tempo, você vai estar podendo escutar isso aí, é tipo como se fosse uma série de episódios de áudio CDB, entende? Então eu quero de ti duas coisas.
Eu quero que, se você chegou nessa altura, você comente aqui embaixo o que você acha da ideia. Eu quero que você, sabe, se comprometa a gravar áudio em CDB. Você vai chegar no teu domingo. Chega no teu domingo e não passa para a semana adiante. Você vai parar no domingo. Você vai ver o que eu estudei essa semana. Claro que de matemática, física, não vai ter muito como explicar, né? Mas de humanas é perfeito. Você vai replicar aquela história. E dane-se se vai ser perfeito ou não. Você vai explicar o rolê. Até porque quanto mais você for explicando, melhor você vai ir, você vai aprimorando o negócio. Eu nem sei se esse episódio vai ficar bom, nem sei se eu vou postar ele, entendeu? Mas eu sei que se eu não tomar aquela ideia do feito é melhor que perfeito, eu nunca vou começar uma série dessa, que futuramente eu posso pegar vários temas e ir discorrendo aqui, como se fosse um podcast, tipo, eu vou pegar e falar de caderno. E vou ficar 30 minutos falando sobre caderno, tudo que eu sei sobre caderno. Quando é bom usar, quando não é bom usar. Sabe, como que você pode fazer de fato um caderno que vai ser eficiente, quais as piores formas de fazer. Eu posso pegar aqui um tema e discorrer ele. E você vai estar indo pra academia, você vai estar indo pra algum lugar, você coloca pra escutar, e você vai escutando. Ou, quer saber uma? Você pensava que YouTube, quando você desliga a tela, não dá pra assistir, a não ser que tenha o Premium, né? Dá sim. Pesquisa depois pra tu dar uma olhada. Só pesquisar, vai ter tutorial no próprio YouTubers, ó, aquele bagulho de metalinguagem. Vai ter tutorial no próprio YouTubers de como usar o YouTubers com a tela desligada. Lembra que eu falei de aprender as coisas por osmose, escutando isso? Acabei de comentar, metalinguagem. Você vai estar a todo momento escutando coisas de vestibular e vivendo com isso. E você, se você só anda com 5 pessoas inteligentes, você vai ser a sexta. Se você só anda com 5 pessoas idiotas, você também vai ser a sexta. Então, o objetivo é que tu sempre procure escolher bem com quem tu convive. E não apenas no presencial. Porque no presencial muitas vezes a gente não tem escolha, mas principalmente no online. Em vários episódios de entrevistas com aprovados que eu já fiz, alunos do Pilares, teve um que ele inclusive afirmou isso categoricamente, né? Ele puxou a inspiração de querer estudar para passar numa federal, não das pessoas com quem ele convia, que ele falou, não tinha ninguém que queria, era só eu. E ele foi buscar essa inspiração em podcasts, internet, escutando, vendo aquilo através da internet. Então você não pode ser refém do teu ambiente, você precisa criar o seu ambiente. Você não pode ser refém do seu ambiente, você precisa tornar ele adequado para os seus objetivos, adequado para o sucesso que tu quer ter. E essa frase é bem impactante, meu. Se você só anda com 5 pessoas inteligentes, você vai ser a sexta. Inevitavelmente. E se tu só anda com 5 idiotas também. E é aprender por osmose. É a todo momento estar ali escutando algo relacionado. Eu falo que é a mesma história que se você fosse para um país. Eu lembro que uma vez um cara, ele estava comentando sobre o aprendizado de idiomas. Eu tinha uma pira de aprender francês quando eu estudava pro vestibular. Por quê? Porque francês é chique, mano. Porra, falar francês. Imagina você chegar na faculdade falando francês. Pá. Outro nível. Então eu tinha essa pira. Só que quando eu estudei pro vestibular, não consegui estudar por falta de tempo e por entender que, mas se eu quiser aprender francês aqui, pra chegar na faculdade falando francês, o negócio é que eu não vou estar estudando pro vestibular, não vou nem chegar na porra da faculdade. Então não adianta eu aprender francês e não estar na faculdade. Eu fui aprender francês depois que eu entrei. Aí eu tinha mais tempo, pandemia e coisa arada, eu fui aprender francês. Oui, je parle français, se você não sabia. É chique, né? Je parle français. Pô, chique pra caralho. Mas o negócio é que um cara tava comentando sobre esse aprendizado de idiomas. E ele foi pra um país lá da Europa. Não lembro exatamente qual era o país. Eu sempre falo que eu acho que é Holanda, mas eu acho, não tenho certeza se era Holanda. E eles falam inglês lá, então ele se virava com inglês, só que ele não falava o idioma padrãozinho deles lá, que no caso se for Holanda, porque eu não lembro se era o certo Holanda, mas é o Dutch, né, o holandês, então ele se virava com inglês. Só que, mesmo não falando a desgraça do Dutch, vamos encarar como se fosse, um ano depois ele tava falando perfeitamente o negócio. Sabe como? Porque, ele vai estar escutando um jornal, do nada alguém fala uma palavra. Se todo dia ele assistisse o jornal em holandês, no primeiro dia ele não ia entender nada. No segundo dia, ele ia pegar uma palavra. No terceiro, uma outra palavra. No quarto, ele ia estar talvez formando uma frase. No quinto, ele ia se desesperar e falar, não dá mesmo, esse negócio é impossível. Talvez... No começo, ele não ia estar entendendo nada. Lá pelo quinto, também não. Mas uma semana depois, eu te garanto, ele ia formar uma frase. Um mês depois, mais uma. E quando via, por todo dia tá ali escutando uma coisa ou outra que lá no começo parecia grega, ele começou a pegar. Então, tu aprende por osmose. Se você tá num grupo de pessoas... E essa galera é muito mais avançada que você em exatas. E você vai lá e pede para eles responderem uma questão. Eles vão responder a questão para ti e você não vai entender nada. Você vai agradecer,
Vai falar assim, muito obrigado. Eles vão falar, entendeu? Você, entendi, obrigado. Você vai sair assim, mano, eu não entendi porra nenhuma. Mas você vai continuar lá. Uma semana depois, se você der uma questão para eles responderem, eles vão responder, eles vão falar, entendeu? Você, mas no fundo você vai estar, mano, eu não entendi nada. Mas tem um negócio ali que eles fizeram que eu acho que é parecido com o que eles fizeram numa outra questão. E aí, tipo, um mês depois, eles vão te dar uma questão respondida e você, caralho, é parecido com uma outra lógica que vocês usam. E você começou a pegar por osmose, mesmo lá no começo parecendo grego. Então, essa é a ideia de tu cada vez, cara, você cheirar vestibular, você ouvir vestibular o dia inteiro. Claro, não uma pilha tão louca dessa, mas vai chegar uma altura do campeonato, você não sei o que é respiração celular, você tá na puta, agora eu sei, respiração celular, glicólise, porque é lise vem de quebra, então glicólise, madeira, é quebra da glicólise, a quebra da glicose, isso acontece fora da mitocôndria, acontece no citoplasma, e eu sei que depois disso, que você já me falou, vem o tal do ciclo de Krebs. Esse acontece dentro da mitocôndria, numa parada chamada matriz mitocondrial. E logo depois vem a tal da crista mitocondrial, e ali é onde acontece a cadeia respiratória. Cara, só de eu estar falando isso, sei lá, falei 4 vezes no episódio, uma hora ou outra você vai começar a pegar. E se você não pegar, curiosidade é característica de vestibulante de sucesso. Você vai sair daqui, você vai pesquisar depois no Google. Eu já te sei agora, eu falei, como é que você lembra do teu primeiro beijo e você não lembra da respiração celular? Loucura, né? Mas isso é para outro áudio CDB, para outra conversa de bar que nós teremos aqui sobre 3Ds da aprendizagem, sobre o que faz aquela marca evidente ser criada. Mas por hoje, entenda que história é atrativa demais. O teu cérebro ama prestar atenção em história. Não apenas como faz sentido, porque é um arco narrativo. Por isso que romance, livro de romance faz tanto sucesso. Por isso que filme que tem a história do personagem ali com... Meu Deus, a história do personagem, uma hora ele quase morre, outra hora ele quase vive, outra hora ele chora, outra hora ele ri. Então é um arco narrativo com picos e baixos de forma senoide emocional. Teu cérebro fica vidrado naquilo. Abre loopings na história, então tu presta atenção. Por isso que é importante demais tu usar a história no seu estudo. E é o que fez, em tese, né, grandes podcasts terem tanto sucesso, porque é contar a história. E a gente ama isso, a gente presta atenção. Então grava os teus áudios CDBs, clica no like desse vídeo, deixa um comentário aqui, deixa eu entender o que você achou dessa ideia maluca. Talvez essa ideia maluca vá pra frente com força total, ou talvez ela vá pra frente com força total também, porque aqui a gente tem opção A ou opção A, a gente não tem opção B. Tamo junto, vejo você no próximo episódio. Não sabemos ainda se vai se chamar Conversa de Bar, como é que vai ser o rolê, mas certamente teremos mais e discorreremos sobre vários temas. Eu quero falar sobre, caderno, acho que caderno nos rolês muito massa, enfim, comenta aqui. Tamo junto, se vê logo.